É uma honra muito grande, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, tê-lo aqui, uma companhia que tem ombreado conosco diversos temas que constam da pauta desta comissão. Imagino que a multiplicidade dos seus compromissos, por ser a Ordem uma sentinela permanente e vigilante das grandes questões que envolvem o país, desafiando temas dos mais diversos e salutares à democracia, Vossa Excelência tem se multiplicado física e espiritualmente em diversos painéis que tenho o prazer de encontrá-lo. O Dr. Marcos Vinícius foi eleito com essa batuta, com essa tarefa, levar a ordem cada vez mais próxima ao cidadão. E Vossa Excelência receba desta presidência a confirmação do êxito deste exercício. Fazia muito tempo que eu não tinha encontrado em tantas e múltiplas ações a OAB. E Vossa Excelência, como bom nordestino, paraibano do Maranhão, Vossa Excelência cumpre este desiderato com propriedade, com esmero, com zelo. Por isso, é uma honra muito grande ter a OAB nesses dois painéis, participando deste encontro que a Comissão de Justiça faz no momento que antecede a deliberação sobre uma PEC da mais alta relevância para o Poder Judiciário e para todos os operadores do direito e, por fim, ao cidadão que precisa de uma justiça célere, cada vez mais próxima dos seus anseios e dos seus desejos em forma de direito. Senador Dornelles, com a palavra, antes de iniciarmos a exposição. Senhor presidente Vital do Rego, meu caro presidente Marcos Vinícius, meu caro amigo Nelson Calandra, eu queria perguntar a Vossa Excelência, senhor presidente, se antes de começar a exposição do presidente Marcos Vinícius, se eu poderia levar alguns questionamentos que ele poderia, inclusive, abordar na sua posição. Senhor presidente, essa comissão... Eu vou, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, senador Dornelles, o doutor Marcos esta reunião é uma reunião de debate, é uma reunião de exposição e debate. Vossa Excelência tem a palavra para antecipar alguns questionamentos que poderão fazer parte já do corpo da exposição do presidente da Ordem. Senhor presidente, que tem como primeiro signatário o meu queridíssimo, ilustre amigo, que honra o Estado do Espírito Santo, que honra o Senado Federal, que é o senador Ricardo Ferraço, e que tem como relator o senador mais votado do Brasil, que é o senador Aloysio Ferreira. Eu não sou especialista na matéria, estou estudando o assunto e quero dizer que, como toda matéria polêmica, tem vários posicionamentos. Nenhum deles decorre de problemas pessoais ou corporativistas, mas com o objetivo de fortalecer o ordenamento jurídico do Brasil e defender os direitos e garantias individuais. Dentro dos trabalhos que me foram apresentados, eu queria colocar alguns pequenos pontos para ver se Vossa Excelência poderia abordar ou confirmar ou não durante a sua exposição. Em primeiro, diz o trabalho, é quase consenso na comunidade jurídica, em virtude de dados oficiais, que são as inúmeras oportunidades abertas, que não são as inúmeras oportunidades abertas aos cidadãos de apelar de sentenças que travam o judiciário, mas a quantidade de recursos impetrados pelo setor público que lidera de longe as estatísticas dos maiores litigantes. Em segundo lugar, que a PEC proposta fere direitos individuais e garantias pétreas da Constituição, ou seja, a segurança jurídica foi tratada no artigo, todas tratadas no artigo 5º, o respeito ao processo legal, ao direito à ampla defesa, à coisa julgada, à presunção de inocência,
Ainda o acesso à justiça, que são valores prestigiados pelo Constituinte originário no rol das cláusulas pétreas. De acordo com informações da Secretaria de Tecnologia do Supremo Tribunal, até 2010, 25% dos recursos criminais foram providos pelo Supremo. E providos totalmente, e 3% providos parcialmente. Isso somado que 28% dos recursos foram reformados pelo Supremo Tribunal. No caso do STJ, assume proporção mais grave. A última instância tem papel preponderante. Se tomarmos como base a estatística de 2012, tem-se que 65 mil recursos especiais pela Corte, ou seja, 37 foi dado provimento. E que conclui o trabalho dizendo o seguinte: a proposta de emenda constitucional, além de inconstitucional por ferir causas pétreas da Constituição, principalmente a presunção de inocência, parte de premissas equivocadas. As estatísticas anuais dos tribunais e do órgão de controle, além de afirmações de autoridades que estudam e trabalham no órgão, que não são os recursos os grandes vilões da sobrecarga do Poder Judiciário. Essa é uma repetição feita à exaustão, que acaba tendo aparência de verdade. Embora sendo necessário repensar na diminuição da incidência de recursos, não se apresenta nada razoável a subtração de instâncias superiores de apreciação de direitos e garantias processuais e constitucionais individuais, o que pode, ao oposto que se pretende, contribuir para o aumento significativo do processo em fase de execução. Esses pontos foram levantados e, se Vossa Excelência pudesse abordar, eu ficaria extremamente agradecido. Feita a exposição de alguns pontos que podem ser abordados pelo senhor presidente da OAB, eu, antes de passar a palavra, registro a presença para a honra desta comissão do ministro Superior Tribunal Militar, Carlos Alberto Marques Soares, e do presidente da Associação dos Magistrados da Justiça Militar da União, queridíssimo José Barroso Filho. Passo a palavra ao expositor, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, para a sua livre exposição. Qual tempo? Livre. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, que é herdeiro da melhor tradição jurídica do Brasil, ele que mantém a qualidade da energia, da firmeza e da bravura de seu pai, Vital do Rego, que foi presidente da OAB, caçado pela ditadura militar, um homem de muitas qualidades, muitas lutas, muitos sonhos e muitas realizações. Seu filho prossegue esta saga de seu pai, levando o bom nome do Estado da Paraíba, que é um Estado que não nega a luta, desde a sua bandeira, para o cenário nacional e agora presidindo a Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço, em nome dos 800 mil advogados brasileiros, a forma sempre afetuosa, carinhosa, com que a Ordem dos Advogados do Brasil é recebida na Comissão de Constituição e Justiça por todas as senhoras e os senhores senadores, e em especial pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Minha saudação especial ao senador Ricardo Ferraço, um senador efetivamente trabalhador, militante efetivo, sempre presente nas comissões, sempre atento às grandes causas da nação, que é o propositor desta PEC, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, embora vá, como iremos verificar, apresentar dados e elementos no sentido de sua rejeição, mas não poderíamos nos furtar do devido reconhecimento ao trabalho do senador Ricardo Ferraço no Parlamento Brasileiro, como bem já fez o senador Francisco Dornelles. E gostaria de saudar o senador Francisco Dornelles. Estive, senador, na última semana na OAB do Rio de Janeiro, e diante de cerca de 1.000 advogados do Rio de Janeiro participando de um evento, tive a oportunidade de saudá-lo, porque a saudação feita perante os seus pares, os seus estaduandos
e perante os seus colegas cariocas, me parece que a saudação mais legítima, pelo seu trabalho, sempre atento ao devido processo legal, ao Estado de Direito, à ordem constitucional. Penso que esse é um papel que compete à Comissão de Constituição e Justiça, o controle preventivo de inconstitucionalidade. Sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem o controle repressivo de inconstitucionalidade. Ele pode declarar uma norma inconstitucional após a norma ser editada. Não pode declará-la inconstitucional ainda em tramitação, mas após ser editada, sim. E a CCJ é que efetua o controle preventivo de constitucionalidade. E ter Vossa Excelência nesta comissão é certeza, é segurança de que o Brasil e a Constituição se encontram protegidos pela sua palavra. Faço a saudação ao senador Mozarildo Cavalcante, a senadora Lídice da Mata, da Bahia, aqui também presentes, que prestigiam esta audiência pública. Agradecemos penhoradamente, portanto, em nome dos advogados brasileiros, a atenção de Vossa Excelência. Sei do quanto que as atribuições dos senadores são inúmeras, são muitas as comissões que funcionam ao mesmo tempo, muitas as atividades que os senadores têm ao mesmo tempo e a presença, sem dúvida alguma, de todas da senhora e de todos os senhores significa o apreço pela matéria, convergindo ou divergindo com a nossa opinião ou com a opinião dos advogados brasileiros. A advocacia aprecia o debate, aprecia, portanto, que essa questão venha a lume nesta tão alta Casa da República para esse diálogo de alto nível. Vimos o Papa Francisco recentemente instando a todos nós para realizarmos esse diálogo construtivo em prol do país. E é o que estamos fazendo nesse momento, um diálogo construtivo pelo Brasil. Temos a PEC, que na realidade já foi modificada com relação ao substitutivo. A PEC original, ela previa uma ação rescisória constitucional. Quer dizer, ao invés de se ter direito ao recurso, fazia previsão de que havia o trânsito em julgado e, ao invés do trânsito em julgado, ao invés do recurso, a parte teria direito a uma ação rescisória constitucional. Quer dizer, de fato, uma inovação que me parece que, regimentalmente falando, com a apresentação do substitutivo, é sobre o substitutivo que deveríamos centrar o nosso olhar nesse momento. O substitutivo já mantém o direito ao recurso, mas ele diz que o recurso não obsta o trânsito em julgado. O que é que isso significa na prática? Significa a clareza da inconstitucionalidade mais flagrante. A inconstitucionalidade já era presente com a ação rescisória, mas com o substitutivo fica ainda mais evidenciada a inconstitucionalidade. Por quê? Porque se a Constituição Federal assegura o recurso e a norma do substitutivo continua assegurando o direito ao recurso, como que a matéria transitou em julgado? Ora, o trânsito em julgado diz respeito à inexistência do recurso. É da natureza do trânsito em julgado. É algo como, por exemplo, colocar na Constituição Federal, senador Dornelles, que o direito de propriedade não significa o direito de propriedade. Que o direito de propriedade significa outra coisa. Mas o direito de propriedade é uma construção milenar da humanidade. E o direito de propriedade, todos nós sabemos, não precisa a Constituição dizer o que é o direito de propriedade. O direito de propriedade está assegurado na Constituição Federal, dizendo que assegura-se a propriedade. Mas a Constituição Federal não qualifica a propriedade. Por quê? Porque essa é uma construção milenar da humanidade. Todos sabemos o que significa o direito à propriedade. Isto está íncito à cultura. E no direito processual, do mesmo modo, o que significa trânsito em julgado de uma matéria? Significa que não cabe recurso para essa matéria. É um atestado de óbito jurídico, quer dizer, como que há direito ao recurso e isto não obsta o trânsito em julgado? Ou seja, o cidadão ingressou com recurso, porque esse é o substitutivo, o substitutivo diz: a interposição dos recursos extraordinário ou especial não obsta o trânsito em julgado da decisão que os comporte. Penso que esta matéria, e vou fazer um desvio já para
até trazer novamente, eu sempre percebo que o senador Ferraz, ele tem essa abertura para o diálogo, como a OAB também possui, né? E vimos na questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estamos em falta ainda com o conselheiro, mas iremos agora suprir essa falta com a apresentação do estudo da OAB sobre a matéria. Esta matéria, ela está sendo resolvida no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, que o Senado já aprovou, que foi a debate na Câmara, que a Câmara, na próxima quarta-feira, já pautou no plenário, já foi aprovado na Comissão Especial da Câmara, está criando sistemas inovadores para dar conta da questão do acúmulo de processos nos tribunais, inclusive nos superiores tribunais de justiça do Supremo, sem criar questões como essa de que o direito ao recurso não obsta o trânsito julgado. Por exemplo, o Senado aprovou, e a aprovação foi unânime das senhoras e senhores senadores, o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é uma forma de resolver milhões de questões de uma só penada, assegurando o tratamento isonômico para todos os brasileiros. É uma proposta do Senado que a Câmara manteve e que esse ponto, como foi mantido pela Câmara, sequer terá reanálise pelo Senado, mas o projeto retornará ao Senado porque outras matérias foram alteradas, e o Senado terá a oportunidade de, ao apreciar o novo Código de Processo Civil, pôr o olhar sobre essa questão do acúmulo de processos. Então, no novo CPC, isso estará sendo discutido, a questão processual. Também lá tem elementos como, por exemplo, que o Senado aprovou, senador Ferraz, a retirada do efeito suspensivo da apelação, dando às sentenças judiciais já a possibilidade de execução em matérias civis, salvo se houver a cassação por um desembargador que irá apreciar a matéria no primeiro despacho, ele irá dizer se recebe ou não com efeito suspensivo. Ou seja, essas preocupações todas, que são preocupações postas no projeto de uma celeridade e uma rapidez na decisão da Justiça, me parece que ela deve ser discutida no âmbito do Código de Processo Civil. Eu tenho dito, e foi essa palavra, inclusive, que levei para a Presidente da República, quando ela propôs a Constituinte para a reforma política, que eu disse: presidente, é muito complicado alterar a Constituição Federal para qualquer ideia que surge no Brasil. Não podemos convocar uma Constituinte como se convoca uma conferência de economistas para discutir a inflação, ou uma conferência de advogados para discutir uma questão penal. Quer dizer, não podemos alterar a Constituição da República a todo e qualquer momento. Nós vivemos 25 anos da Constituição Federal. Temos um período de estabilidade constitucional nesses 25 anos. Iremos, inclusive, homenagear todos os constituintes na OAB no dia 1º de outubro, inclusive os 2 constituintes que foram presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso. Faremos essa homenagem na OAB a todos os constituintes, para dizer da importância do Parlamento brasileiro, do Parlamento Constituinte, e para dizer da importância da Constituição Federal. Então, me parece que essas questões todas podem e devem ser discutidas no âmbito do Código de Processo Civil, que voltará já no próximo mês para o Senado. O Senado aprovou um Código de Processo Civil. Por que aprovou um Código de Processo Civil por unanimidade dos senadores? Porque o Senado apostou que o novo Código pode trazer celeridade. Então, como já alterar a Constituição Federal com o mesmo objetivo? Quer dizer, não seria mais adequado implantar o novo Código de Processo Civil? Quer dizer, o Senado vai poder novamente reavaliar. Aprovado o novo Código de Processo Civil, senador Dornelles, implantado, posto em efetividade, se ele não der conta de resolver as questões postas de celeridade, poderemos analisar uma alteração na Constituição Federal. É que eu percebo que no Brasil há uma espécie de sofreguidão. O Congresso acaba de aprovar uma medida que objetiva a celeridade, o novo Código de Processo Civil, e já estamos cuidando de uma outra medida constitucional para tratar da celeridade sem que aquela primeira tenha sido posta em prática.
Então, se o Senado aprovou à unanimidade o novo CPC, é porque o Senado, à unanimidade, disse que o novo CPC trará celeridade. Então, vamos apostar no novo Código de Processo Civil. Então, já fazendo esse parênteses para dizer que, na nossa opinião, nós teríamos que esperar o novo CPC, os resultados do novo CPC, para ver em que medida ações como essa seriam necessárias, eu volto ao debate sobre esta ação especificamente. Porque se esse projeto fosse, na opinião dos advogados brasileiros, respeitando as opiniões diferentes, eu sempre costumo dizer que não somos donos da verdade, trazemos só a nossa opinião, uma análise que o Conselho Federal da OAB fez junto com o Instituto dos Advogados Brasileiros, é uma voz uníssona na advocacia brasileira de que este projeto ele fere princípios constitucionais. Então, além de ser, portanto, um projeto que poderia esperar o novo CPC, ele em si é um projeto também que fere diversos dispositivos constitucionais. O primeiro é este, é considerar que o trânsito em julgado irá ocorrer mesmo com a interposição de recurso. E não vou repetir o que já disse, porque não pode, a Constituição Federal pode muito, mas não pode tudo. A Constituição não pode mudar a natureza das coisas. Ela não pode dizer que num pote de sal tem açúcar. Fica declarado que no pote de sal consta açúcar. Fica declarado que propriedade privada não é mais propriedade privada, é outro instituto. Há coisas que não podem ser mudadas. O que é o trânsito em julgado de uma matéria? O trânsito em julgado de uma matéria é não comportar recursos. Ora, se comporta recursos, não pode ter trânsito em julgado. Podemos discutir outros assuntos, outras questões, mas não essa do trânsito em julgado. Então, me parece que fere, sim, uma cláusula pétrea constitucional, além da questão da essência do Instituto, a cláusula pétrea constitucional, aprovada pelo Congresso Nacional, de que a todos fica assegurado o direito à ampla defesa com os recursos que são inerentes. Senador Dornelles, o que significa uma ampla defesa? Veja que as senhoras constituintes e os senhores constituintes foram sábios. Ele não assegurou a defesa, ele assegurou a ampla defesa. Veja que veio qualificado a defesa, qualificada na Constituição Federal. O que é uma ampla defesa? É uma defesa efetiva. Do que adianta recorrer se já fez trânsito julgado? Do que adianta recorrer se o cidadão vai para a cadeia? E depois, esse tempo que ele ficou preso, quem vai restituir? O recurso é provido. Quem irá restituir os dias em que o cidadão ficou preso indevidamente? Não tem restituição alguma para um dia ou um minuto que o cidadão ficar injustamente preso. É disso que se cuida aqui. Quer dizer, é algo muito grave. Eu até vejo que as intenções são as melhores possíveis, mas é papel da OAB trazer esse alerta ao Congresso Nacional. Aliás, fomos convidados, creio que com essa base. E o senador Dornelles já trouxe os números, que são os números que realmente apuramos, que temos apurado das estatísticas do Judiciário. Senadores, 65 mil recursos especiais foram providos pelo Superior Tribunal de Justiça. 37%. O que é que significa 65 mil recursos providos? 65 mil seres humanos por ano. 65 mil seres humanos, 65 mil vidas, 65 mil brasileiros, 65 mil pais de família injustiçados, que já teriam cumprido ou pena penal ou cumprido uma decisão na área civil. Enfim, ele já teria sofrido um contratempo pessoal, familiar, processual, para que depois ele fosse reconhecido o seu direito. Eu penso que o legislador e nós todos brasileiros não podemos colocar 65 mil pessoas por ano em risco para resolver um problema de acúmulo de processo em Tribunal Superior. Acúmulo de processo em Tribunal Superior pode ser resolvido de outra forma. Por que o STJ não admite aumentar o número de ministros, por exemplo? Por que ele nunca admitiu isso? O STJ, o prédio já foi feito para ter 3 vezes mais número de ministros. Só são 33 ministros para o Brasil. Compare com o que acontece no resto do mundo. A questão pode ser posta também nesse nível. Outras maneiras podemos verificar
para se diminuir o acúmulo de processos, mas não colocar 65 mil pais de família, mães de família, em dificuldades por ano no Brasil por conta de um acúmulo de processos. Eu penso que um cidadão que ficar injustiçado não justifica termos uma medida como essa. Então, nós temos no Supremo Tribunal Federal 28%, senadora Lídice da Mata, prezada senadora, tudo bem? Ana Rita, do nosso queridíssimo Estado do Espírito Santo. 28% dos recursos criminais no Supremo Tribunal Federal são providos, de algum modo providos. 28%. Então, é mais que um quarto dos recursos. Então, como pode-se dizer que são recursos protelatórios, se são providos? E essas pessoas já terão cumprido pena, já terão cumprido novamente dissabores e, portanto, contra fatos não há argumentos, contra os números não há argumentos. Então, respeito às boas intenções do proponente, tanto do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Peluso, como do senador Ricardo Ferraço, que é sempre um senador muito atuante, como disse, republicano, preocupado com as causas do país. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil traz esse alerta ao Congresso Nacional. Lembrem, Vossas Excelências, daquele, senador Dornelles, daquela cena que já tem alguns anos, mas que no estado do Maranhão, um juiz determinou, um desembargador determinou que com maçarico o cidadão fosse na porta do Banco do Brasil, abrir a porta do Banco do Brasil para tirar o dinheiro de uma indenização por danos morais de 200 milhões. Faz tempo isso. Se não tivesse direito ao recurso, aquela cena estaria consolidada. Quer dizer, então penso que retirar o direito ao recurso ao Superior Tribunal de Justiça, ou dar trânsito em julgado, ou criar ação rescisória, não é o adequado. E eu queria também, presidente, trazer uma preocupação nos tempos atuais que vivemos em nosso país. É que o projeto substitutivo, que é o que está em discussão nesse momento, porque é o que prevê, senador presidente e presidente da AMB, 2 dispositivos que a população brasileira vai considerar 2 dispositivos que estabelecerá uma desigualdade entre os nacionais. Escrevi um artigo chamado "Não somos tão iguais assim". Por quê? Porque está dito aqui que vai caber recurso ordinário para as ações penais decididas em única instância pelos tribunais. Ou seja, as ações contra prefeito, contra deputado estadual, contra governador de estado. Essas ações penais têm recurso e o recurso, portanto, ordinário e, portanto, ele vai à instância superior. Para todos os brasileiros é um tratamento, para todos os demais. Para os brasileiros de foro privilegiado é outro tratamento. Penso que isso aqui também é um alto risco no momento que vivemos em nosso país. Quer dizer, a PEC, ao ponto que põe o cidadão desprotegido do recurso, mas põe a salvo quem possui foro privilegiado. Ou seja, porque efetivamente todos sabemos que temos que ter direito ao recurso. O ideal é fazer isso para todos os brasileiros, todos terem direito a recurso. Não pode ter uma previsão que para os de foro privilegiado tem recurso, para os demais um recurso diferente, um recurso sem que obsta o trânsito em julgado. Então, na minha opinião, todos os brasileiros é que têm o mesmo tratamento, o mesmo direito ao recurso, sem discutir o trânsito em julgado. Ora, temos, portanto, essas observações a fazer. Eu trago também um parecer, para não tomar muito tempo de Vossa Excelência, um parecer escrito, uma nota técnica do Conselho Federal sobre a matéria, na qual essas questões todas estão postas, não é? E penso que é chegada a hora
de nós construirmos, senadoras, um outro viés para análise dessas matérias, que não é só o viés legislativo. O judiciário ele tem que fazer a sua parte. O judiciário tem que se organizar. O judiciário, os presidentes de tribunais, têm que deixar de fazer de sua gestão uma gestão estanque, que não se comunica com a gestão anterior e não se comunica com a gestão seguinte. Parece que se faz uma capitania hereditária naquela gestão de presidente de tribunal. Ele tem que administrar os processos judiciais. Temos que fazer a administração de processos, temos que ter uma administração organizada, planejada do judiciário. Então fica uma cobrança muito grande sobre o legislativo, e eu pergunto, e perguntei na revista Veja. O que eu falo aqui, senadores, eu falo em qualquer lugar. Falei na revista Veja dessa semana. O que é que o presidente do Supremo está fazendo concretamente para planejar o judiciário, organizar o judiciário e trazer celeridade? Quer dizer, joga-se para o legislativo toda uma responsabilidade e o judiciário não faz sua parte. O dinheiro que vai para o judiciário é mal aplicado, fica encastelado nos tribunais, gastos absurdos na cúpula dos tribunais. E o dinheiro não é espalhado onde a população se encontra, nas varas e comarcas. Os prédios suntuosos dos tribunais. E cadê o dinheiro lá na comarca? O juiz trabalhando, o presidente sabe disso, em muitas comarcas lá, ele esteve em Parnaíba, recebendo cidadania, trabalhando sem computador. O que a OAB acha das eleições diretas nos tribunais de justiça nos estados? Apoiamos essa importante pauta da Associação do Magistrado Brasileiro. Já estive com o presidente Calandra, quando a AMB completou 60 anos, 60 anos, ano passado, estive numa sessão do Senado. Naquela oportunidade, eu tive a oportunidade de dizer que a OAB está a favor dessa proposta para democratizar a justiça brasileira. Então, o judiciário tem que se abrir também. Então, nós temos muita cobrança sobre o legislativo e o judiciário continua encastelado, distante da realidade e jogando uma culpa sobre o Congresso Nacional. A culpa é do legislador. Não. A culpa também é do judiciário que não administra os processos. Não é? E, portanto, e outra, estamos apoiando também, senador Ferraz, uma campanha do corregedor do CNJ, que significa juiz presente na comarca. O que é que acontece hoje no Brasil? O magistrado trabalha nas terças, quartas e quintas. O que nós chamamos de magistrados TQQs. Não trabalham nem sexta, nem segunda. O que é que o CNJ está fazendo? Obrigando a todos marcarem audiências segunda e sexta-feira, de todos os níveis. Por quê? Porque tendo audiência segunda e sexta-feira, serão obrigados a trabalhar segunda e sexta, a semana inteira. São questões também estruturais importantes que nós temos que cobrar que o judiciário faça e não jogar a culpa da falta de celeridade só no Congresso Nacional. Então, penso que além dessa mudança estrutural, da mudança cultural, nós advogados temos que fazer a nossa parte. Os advogados públicos têm que deixar de recorrer de tudo. Direito de férias de servidor público. A AGU ou a Advocacia Pública recorre até ao Supremo. Ora, não foi pago as férias de um servidor público. Não foram pagas. Que matéria constitucional tem nisso? Mas há um recurso. E nós sabemos, senador Ferraz, que existe a possibilidade da Advocacia Pública editar súmulas administrativas que, com base nessas súmulas, os advogados públicos ficariam sem ter a obrigação de recorrer, senador Dornelles. Então, nós temos que cobrar da advocacia pública. Por que não editam mais súmulas administrativas? Foi o senador Gilmar Mendes que instalou, quando era, o ministro Gilmar Mendes que instalou, quando era da AGU, as súmulas. Então, nós temos que ver por que a advocacia pública não edita as súmulas. Cerca de mais da metade dos processos que estão nos tribunais são da advocacia pública, que recorrem de tudo. Então, nós, advogados, temos que fazer a nossa parte também. Então, penso que, com a mudança cultural de todos os atores, a mudança estrutural e com o novo Código de Processo Civil, que o Senado já aprovou e que retornará a apreciar alguns pontos, nós teremos já a resposta legislativa, com o novo CPC, para a questão da celeridade, sem tirar do cidadão, principalmente em matéria penal, o direito ao recurso, ou manter o direito ao recurso, mas o trânsito em julgado. Porque, na minha opinião, senador, não há um bem maior do que a liberdade. Tirar um dia uma liberdade de um ser humano, ele tendo ainda direito a recurso,
para cumprir pena. Esse não é o sistema penal brasileiro. Nós somos um país que acreditamos na dignidade da pessoa humana, um país essencialmente cristão, um país que respeita o próximo, um país que diz o seguinte: é preferível que não tenhamos um inocente preso, mas que tenhamos 1000 culpados soltos. Mas esse um inocente não justifica. Porque esse um inocente é um ser humano que será detido indevidamente por um dia, por um minuto que seja. Não podemos permitir esse poder ao judiciário brasileiro. Enquanto houver recurso, não pode haver cumprimento de pena. Enquanto houver recurso, o cidadão tem direito, sim, a ser respeitado como inocente. Isso está na Constituição Federal, senador Dornelles. A Constituição Federal diz, enquanto... Estou concluindo só para dizer que... Um minuto. Que esse dispositivo revoga indiretamente esta PEC. Senadoras queridas, prezadas e competentes senadoras da República, esse dispositivo revoga indiretamente um outro dispositivo constitucional, que é o que diz: presume-se inocente até que sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, definitivamente julgado, ou seja, que não cabe recurso. Condenar alguém, fazer com que alguém seja preso antes de ter a culpa formada completamente, enquanto ele for presumido inocente, é, portanto, inconstitucional. Então, ao dizer que não obsta o trânsito em julgado, está revogando aquele dispositivo da presunção da inocência. Porque se eu vou responder uma pena como já condenado fosse, eu estarei sendo considerado culpado. Muito bem. E, portanto, eu quero aqui trazer estes elementos pela rejeição da PEC, porque a PEC, no início, criava uma ação rescisória, mas mudou, agora mantém um recurso, mas obsta o trânsito julgado, transformando alguém que ainda tem recurso, ou, portanto, alguém que ainda é inocente, em culpado. E não podemos permitir que isso aconteça no nosso Brasil, porque assim estaríamos ferindo uma cláusula pétrea constitucional que é, portanto, imodificável, que diz que todos somos inocentes enquanto tivermos direito a recurso. Essa é a opinião do Conselho Federal dos Advogados do Brasil e dos 800 mil advogados brasileiros. Agradeço a exposição brilhante do presidente da OAB. Determina a Secretaria que encaminhe física e eletronicamente a nota técnica a todos os membros desta comissão. Com a palavra, pela ordem, o autor da proposta, senador Ricardo Ferraz. Eu estou aqui numa situação das mais delicadas, tendo que fazer uma escolha de Sofia. A escolha entre continuar aqui na condição de autor, é verdade, para que nós pudéssemos e possamos esgotar, estressar esse debate, que é da maior relevância, e cumprir minha tarefa como presidente da Comissão de Relações Exteriores, que nós temos que fazer a sua abertura, já estamos atrasados. Mas eu quero cumprimentar, evidentemente, o doutor Marcos Diniz, cumprimentar o doutor Henrique Calandra, pedir a Vossa Excelência que ouça também a voz dos nossos magistrados, porque o que precisamos aqui é firmar juízo de valor. Eu já tenho o meu, e as minhas convicções estão postas, mas é importante que esse juízo de valor possa estar disponível através das várias visões, né? E na verdade, doutor Marcos Diniz, apenas um registro, né? Porque tem alguns mitos e algumas jabuticabas. Uma delas é essa. Eu vou fazer um registro aqui. Nenhum país civilizado tem 4 instâncias. O Brasil, aliás, até 1988 tinha 3. A 4ª só surgiu com a criação do Superior Tribunal de Justiça. Teve 3. Nunca ninguém reclamou porque tinha 3. Agora, é o único país do mundo que tem 4 estágios de recurso. Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha. Em nenhum desses países há 4 graus de jurisdição, somente no Brasil. Esses países tratam de maneira desigual o direito individual dos seus cidadãos. Então, há uma série de questões que nós precisamos considerar. Até porque, quando nós
quando foi instituído a súmula vinculante, o Instituto de Repercussão Geral, a expectativa é que isso pudesse produzir celeridade à justiça brasileira e, na verdade, isso não tem acontecido, sobretudo em relação aos superiores tribunais. Então, esse debate é um debate muito bem-vindo, em que pese a legitimidade, não apenas isso, mas a competência de Vossa Senhoria, que traz brilho, traz luz. Mas nós precisamos aprofundar um pouco esse debate. Então, a presença aqui de Vossa Senhoria, quero crer que o posicionamento da AMB, do doutor Henrique Calandra, é muito importante para a construção desse valor de juízo. Eu peço, assim, 1000 desculpas, as minhas escusas solenes por ter que seguir para a Comissão de Relações Exteriores, mas quero crer que as senhoras senadoras, que os senhores senadores, que terão daqui uns dias que decidir sobre esse tema, possam estar aqui para afirmarem o seu juízo de valor, porque nós temos ainda um debate muito, muito intenso a fazer em relação a essa matéria. Mas eu agradeço sempre a generosidade, a cordialidade, o brilho e a competência que Vossa Senhoria traz à Comissão de Justiça, e peço escusas ao nosso presidente Calandra por ter que seguir a minha tarefa na Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigado. Presidente, também terei que me afastar para acompanhar o presidente, porque sou membro da comissão e nós vamos ter uma agenda de votações naquela comissão da Casa. Nós perdemos muito com a ausência do senador Ferraz, de Vossa Excelência, mas eu compreendo perfeitamente. Um minutinho, só para um esclarecimento, antes de saírem, se me permitem, presidente. Eu queria só apresentar 2 pequenas objeções ao que o meu querido amigo e batonier, Marcos Vinícius, agora coestaduano, porque eu também virei nordestino, recebi ontem o título de cidadão, queria colocar 2 questões. Primeiro, o recurso ordinário constitucional, ele é obrigatório porque o Brasil firmou um pacto internacional de direitos humanos, onde ele obriga que haja pelo menos duplo grau em matéria penal. Então, não há nenhuma incongruência e nada de errado quando políticos que são julgados nos tribunais estaduais ou regionais tenham acesso ao recurso ordinário constitucional, porque isso decorre de um compromisso internacional subscrito pelo Brasil. O processo que agora está sendo julgado no Supremo, a ação penal 470, ele traz no seu bojo o julgamento em primeira, única e última instância. E o resultado disso é violação desse tratado. Eu queria só dizer isso. E mais, eu presidi um júri onde o réu foi condenado a 38 anos, depois de recorrer durante 10 anos. E ele saiu pela porta da frente junto com a família da vítima. Será que é isso que as ruas querem? Só para colocar antes da saída dos queridos senadores. A palavra está aberta aqui ao debate, senadora. Eu queria dizer, senhor presidente, a minha discordância do ilustre presidente Marcos Vinícius, quando diz que o Poder Judiciário é o grande responsável pela lentidão das decisões tomadas em relação que envolve o exame de processos, exame de pendências. O grande responsável é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Não existe lugar no mundo onde existe uma fúria legislante tão grande quanto o Brasil. E leis mal feitas, leis realmente que são feitas dentro de critérios que não são aqueles que levam tudo em consideração, menos os seus aspectos constitucionais e jurídicos. Cada medida provisória baixada pelo governo, na realidade, são milhares e milhares de pendências, que são mal redigidas, não levam em consideração o que está disposto na Constituição. De modo que eu concordo plenamente com trabalhos que têm sido realizados, em que nós temos que estabelecer alguns critérios, tirando do Poder Executivo da Advocacia Geral da União o direito de recorrer sobre assuntos já praticamente consolidados. Porque, pelo que se vê, 77% dos casos litigantes
são decorrentes do poder público, da presença do poder público. E eu também devo dizer, aproveitando o assunto, embora não seja praticamente da matéria examinada, esse problema que o juiz tem que ficar na cidade de segunda a sexta, parte do pressuposto que ele só está trabalhando enquanto está sentado lá. O grande trabalho que ele fez muitas vezes é o trabalho em casa, é o trabalho de fim de semana, é o trabalho em que ele não está presente na comarca. De modo que eu acho que essa ideia é a mesma coisa que diz o seguinte: o deputado só trabalha de terça a quinta, mas precisa ver o que ele faz sexta, segunda, sábado, domingo na sua base. Então é um conceito errado dizer que o juiz só está trabalhando na hora que ele está sentado dentro do seu escritório. O grande trabalho muitas vezes é feito em casa, é feito à noite, é feito nos fins de semana. Talvez poucos profissionais, poucos setores trabalham tanto quanto o Poder Judiciário brasileiro. E o responsável pelo que existe hoje, pela lentidão do processo decisório, pelo acúmulo de processos, é do Executivo e do Legislativo. O Executivo pelo seu poder legislativo e o Legislativo porque legisla mal, ignora suas consultorias, ignora o parecer dos seus técnicos e muitas vezes tomam decisões totalmente absurdas que têm que realmente ser decididas no Judiciário. Mas eu queria cumprimentar o ilustre presidente da OAB pela sua exposição e dizer o assunto que é um assunto que tem que ser debatido muito. Eu sou totalmente contra um assunto de tal relevância ser votado de forma apressada. Eu diria que nós precisávamos muitas audiências e pediria, inclusive, à senadora Ana Rita, que conhece profundamente a matéria, que apresente sugestões para que nós possamos ter outras audiências, debater profundamente a matéria, com a presença de todas as partes interessadas, porque uma reforma constitucional dessa profundidade não pode ser feita através de debates superficiais, de debates que não participem o maior número possível de representantes da sociedade. Eu queria cumprimentar o presidente da OAB pela sua exposição, que coerente com a sua competência, com a tradição da Ordem dos Advogados do Brasil, que está presente em todos os grandes movimentos mais importantes da vida pública do país. Parabéns, e eu estou certo que esse assunto vai ser amplamente debatido. Precisamos muito da presença aqui do meu querido amigo, doutor Henrique Calandra, que tem tido uma posição extremamente importante na defesa do Poder Judiciário, que traga aqui para essa comissão condições de fazer um debate profundo sobre essa matéria. Senador, eu queria pedir um pouquinho mais, um minuto mais, porque diante dos compromissos dos senadores que aqui comparecem, primeiro queria homenageá-lo, porque o senhor representa para nós uma reserva moral do povo brasileiro. O senador Dornelles é um amigo queridíssimo e essa PEC nasceu num trabalho feito na Fundação Getúlio Vargas, aonde o senador é um símbolo, um ícone, e esse trabalho que resultou na PEC número 15. Eu queria rapidamente, senador, em nome da magistratura brasileira, expressar o inteiro apoio para que nós mudemos o sistema recursal existente no Brasil de hoje. O clamor das ruas indica que alguma coisa precisa mudar. Nós, advogados, e eu fui advogado durante vários anos, antes de ser juiz, fui advogado da Ordem dos Advogados do Brasil, no tempo da ditadura, então posso efetivamente testemunhar que o Brasil precisa de mudanças. No Espírito Santo, nós reunimos milhares de pessoas na rua, porque 10 anos depois de assassinado o meu colega Alexandre Martins, senadora e senador, ainda não foram julgados os mandantes do crime, por tal volume de recursos que há no Brasil. Nós tínhamos anteriormente, no processo do júri, senador Dornelles, pena de morte na década de 1800, nos anos de 1800. E nós continuamos com a mesma dinâmica. A fase de pronúncia no júri é uma fase que leva a perplexidades e a retardamentos injustificados. A senhora que é um expoente, uma mulher brasileira, a senhora sabe que uma mulher brasileira, uma jornalista brasileira, foi assassinada pelo jornalista Pimenta Neves por questões de somenos e 11 anos
se passaram sem que esse brasileiro começasse a cumprir o primeiro dia da pena. E nós temos aí exemplos imensos no Brasil. Eu trago aqui a minha experiência. Eu completei, dia 16 de julho, 68 anos de idade, 53 anos trabalhando sem parar. Fui 4 vezes dirigente da União Internacional de Magistrados, que envolve países de todo o mundo. Conheço os sistemas recursais e constitucionais, pelo menos de 100 países. O Brasil é um país maravilhoso, mas ele precisa ter efetividade naquilo que decide. As agências controladoras têm que exercer o seu papel. Elas não podem jogar todas as demandas para o Poder Judiciário. O inverso da atuação da agência reguladora é o epicentro dos processos que chegam e aportam ao Poder Judiciário. Então, quanto mais eficiente a agência reguladora, menor o número de demandas, menor a violação a direitos de pessoas. Eu fico feliz dessa oportunidade que o Senado concede à magistratura, ainda que seja nessa audiência com tempo muito curto, porque eu posso trazer aqui, não como juiz só, mas também como parte, não é? Trazer como cidadão brasileiro, que escuta as ruas também, às vezes dá vontade de pintar a cara e sair para a rua, porque 5 juízes brasileiros foram assassinados e nós temos nenhum dos mandantes punido. Tal é o volume de recursos existentes. A minha colega do estado de Mato Grosso, morta dentro do fórum, com 4 tiros nas costas, a pessoa que a matou, presumidamente inocente, mas filmado atirando nas costas da mulher, se há algum álibi para isso, está em liberdade. Gil Rugai, condenado a 38 anos pelo assassinato do pai e da madrasta, saiu pela porta da frente junto com os jurados. Esse resultado traz para nós a seguinte consequência. No Rio de Janeiro, 92% dos casos de homicídio na Meta 2 foram arquivados. Ninguém se dispõe a ser testemunha num processo de júri, aonde o indivíduo perigosíssimo que mata um juiz, que pica um jornalista, sai pela porta da frente junto com a testemunha e vai ali tomar a condição junto com elas. Eu queria homenagear a advocacia, homenagear o Senado, aqui na Constituição, na comissão presidida pelo meu queridíssimo senador Vital do Rego, um grande amigo do povo brasileiro, um brasileiro ímpar, pedir que essa comissão vote a emenda na sua formalidade, quer dizer, ela tem forma para chegar ao plenário. Eu acho que não é porque nós fizemos uma reforma processual ou processual penal que nós não podemos mudar aspectos fundamentais. Nós temos que abandonar o velho. Um trânsito em julgado não é atestado de óbito para um direito, pelo contrário, é atestado de vida para aquele que sofreu uma lesão terrível, não é? Eu tenho minha prima, Rita de Cássia, uma médica, no Dia dos Pais, lá em Salvador, foi sequestrada, abusada, maltratada, assassinada diante da filha de 2 anos, e esse indivíduo tem direito a ficar em liberdade, porque é presumidamente inocente, vai começar a cumprir o primeiro dia da pena, no dia que Deus quiser, depois de 10, 11 anos de recurso. Isso não é porque o juiz demore ou o tribunal demore, é o sistema recursal. Ações rescisórias, ações de revisão criminal aportam nos tribunais todo dia. No Paraná, 40% das revisões criminais foram providas. Não é porque o tribunal errou ao julgar, é porque o Senado mudou a lei em matéria de tráfico de drogas e o regime de cumprimento de pena era outro. Então, bastava uma petição, não precisava de uma ação de revisão criminal.
Então, números, meus queridos amigos, são aqueles que o senador Aloysio apresenta no seu relatório. 4% em matéria civil e 2,7% em matéria penal. É lógico que constrange dizer, olha, um inocente que cumpra um dia a mais é triste, é difícil. Mas um culpado que deixa de ser encarcerado é passe livre para que outros tirem a vida dos nossos concidadãos. A magistratura brasileira se posiciona a favor e com o nosso presidente, senador Dornelles, de um debate mais amplo, somos a favor de que acabe a impunidade no Brasil. Nós não podemos, senador, ter um país onde 5 juízes são mortos e eu lá na sua terra abraço a Maria Clara, com 12 anos, e eu não tenho o que dizer para ela, porque muita gente envolvida na morte da mãe dela, que matou uma juíza diante da família com 21 tiros, ainda não está sequer sentada no banco dos réus a responder por esse horrível homicídio cometido. Eu agradeço e conclamo os senhores senadores, conclamo sobretudo o povo brasileiro que assiste à TV Senado, que nos unamos em torno de medidas urgentes. E o Senado brasileiro pode, alterando a Constituição, ministrar o remédio. Estava aqui o senador Mozarildo, médico, o senador Vital do Rego, o remédio que o povo brasileiro precisa para cessar essa violência incontida que autoriza pistoleiros a atirar contra um juiz, a matar um promotor dentro do fórum, a atirar e ceifar a vida de advogados, testemunhas, policiais, jornalistas, qualquer pessoa que enfrente de frente a onda de violência que existe nas ruas e no nosso país. Muito obrigado, meu querido amigo Henrique Calandra. Para as considerações finais, dou a palavra ao presidente Marcos Vinícius. Em primeiro lugar, presidente Dornelles, para reiterar a admiração dos advogados brasileiros pela sua vida política, sua vida pública e seu compromisso com o Estado de Direito e com a democracia. Em segundo lugar, para dizer do nosso apreço ao presidente da AMB, ao Calandra, e a todos os que compõem a Associação dos Magistrados Brasileiros. A advocacia não acha que a magistratura brasileira efetua um desserviço ao país. Nós entendemos que a magistratura brasileira cumpre um importante papel, tanto que a OAB, durante a ditadura militar, foi a entidade que defendeu as garantias da magistratura brasileira. O magistrado tem que ser respeitado em suas garantias, acho que deve ser valorizado. A OAB está à disposição da MB para fazer uma grande campanha pelo retorno do adicional de tempo de serviço para os magistrados, porque penso que há um grande equívoco hoje no Brasil, que é retirar o incentivo para a permanência na carreira. Hoje o magistrado fica 30 anos na carreira com o mesmo salário, isso não existe. Isso não estimula a permanência na carreira. Estamos à disposição, portanto, para demonstrar que a valorização da magistratura é algo que a advocacia também entende como importante para o país. Mas no ponto em que se discute, o diagnóstico do presidente da MB, com todo respeito, não corresponde ao remédio. Ele está tratando de um ponto que é a reforma constitucional, a reforma da Constituição da República, retirando a presunção da inocência quando o cidadão ainda tem direito de recurso, para enfrentar um problema que pode e deve ser enfrentado de outra forma. Ele falou de liberdade. Ora, nós sabemos que há no Brasil o Instituto da prisão provisória, da prisão temporária. Para prender no Brasil, é possível fazer uma prisão preventiva, quando há casos em que haja a ocorrência de novos crimes, ou quando há o impedimento do processo penal, ou quando as testemunhas, o caso que ele mencionou de testemunhas, quando as testemunhas se sentirem ameaçadas por um criminoso, pode o juiz mandar prender o criminoso. A prisão preventiva serve para esses males, em que a soltura choca a população brasileira, porque crimes em série são cometidos.
Então, me parece que é caso do judiciário fazer a sua parte. Quando eu digo que é o judiciário fazer a sua parte, é nesse sentido. Porque o sistema legal já cria a prisão preventiva. Então tem que ser utilizada a prisão preventiva. A interpretação da prisão preventiva deve ser feita. Mas não, senadora e senador, mudar a Constituição Federal. E eu vou ler a Constituição Federal. Porque daí já não é uma opção nossa. Nós somos aqui, estamos diante de um poder constituinte derivado e não originário. Veja, um poder de reforma. Ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Logo em seguida, vai dizer a Constituição Federal: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ora, esse artigo é cláusula pétrea constitucional por opção do Constituinte. O que faz a PEC? Ele vai dizer: o direito ao recurso não obsta o trânsito em julgado. Então, o que está fazendo a PEC? Revogando esse dispositivo constitucional de forma indireta. Então, não é possível que o modelo constitucional brasileiro, com a cláusula pétrea constitucional, seja modificada para enfrentar problemas. Os problemas é que devem ser ajustados e modificados, mas respeitando a Constituição Federal. Esse é um ponto. E por falar em estudo da FGV, eu trago aqui o estudo da Fundação Getúlio Vargas, chamado Supremo em Números. O que diz a FGV sobre o problema do acúmulo de processos? Diz a FGV: o grande usuário recursal do Supremo Tribunal Federal é o governo. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Analisamos todas as partes do Supremo recursal, que, somados os últimos 21 anos, alcançaram mais de 1.000 processos cada. Encontramos que 75% dos processos do Supremo vêm do poder público. 75% dos processos vêm do poder público. Esse é o problema. Então, o que é que nós temos que cobrar? Repito, é que a advocacia pública dite súmulas administrativas para dizer: não pode haver recurso de matérias já pacificadas. Essa é essa questão. Então, estamos matando o boi para tirar o carrapato do boi. Quer dizer, estamos acabando com a presunção da inocência para resolver o problema de acúmulo de processos, quando, na realidade, o grave problema está na litigância recursal do governo. Não é? Esse é o ponto que precisa ser enfrentado, dos advogados públicos, inclusive. Portanto, vai o agradecimento ao Senado da República e vai a solicitação de que a Constituição Federal não seja modificada por via transversa, de forma indireta. Logo, esta PEC ela é inconstitucional, porque ela fere uma cláusula pétrea constitucional, que é a presunção da inocência enquanto houver direito a recurso. Obrigado, presidente Dornelles. Eu quero agradecer a presença do presidente da OAB, meu caro Marcos Vinícius, do prezado amigo Henrique Calandra, e dizer que foi uma honra enorme tê-los recebido nessa reunião, e que estou certo que uma matéria dessa importância, como toda matéria complexa tem divergências, as divergências fazem parte do regime democrático, e as posições aqui tomadas de um lado ou de outro, ou em quaisquer lados, não vão decorrer de problemas corporativistas ou problemas pessoais, mas sim da preocupação do fortalecimento do ordenamento jurídico do país e de defender os dogmas básicos da Constituição. Eu agradeço